Desde cedo você sentiu algo não encaixava. As conversas comuns pareciam vazias, as ambições dos outros não te moviam, e os lugares onde todos pareciam se sentir em casa, em você, despertavam um silêncio incômodo. Você acreditou por muito tempo que havia algo errado contigo, como se essa sensação de não pertencer fosse uma falha, uma estranheza que precisava ser curada. Mas e se o que você chama de ser diferente for, na verdade, o primeiro chamado da sua alma tentando te lembrar quem você realmente é? E se essa diferença for a marca secreta da tua origem divina? Rumi dizia, não se entristeça por se sentir separado. Tudo o que você busca também te busca. Essa é a chave. O desconforto que você sente é o eco do lar que você esqueceu. Escreva nos comentários agora. Minha diferença é a voz da minha alma. Você nasceu para ouvir algo que o mundo esqueceu. E é por isso que o mundo sempre soou estranho para você. O sufismo ensina que cada alma traz uma nota única na sinfonia da existência. E quando essa nota ainda não foi tocada em plenitude, ela vibra em silêncio dentro de nós como um chamado suave e constante. Essa vibração é o sentimento de ser diferente. Não é um defeito, é um lembrete. Um lembrete de que há algo em você que não pode se adaptar ao que é pequeno porque nasceu para o infinito. Mestre Rumi, o poeta do coração, dizia que o verdadeiro caminho começa quando você para de tentar se encaixar e começa a se recordar. Ele ensinava que há dois tipos de pessoas, as que se moldam ao mundo e as que deixam o mundo ser moldado pela luz que trazem. E essa luz, quando ainda está aprisionada, manifesta-se como esse incômodo de não pertencer. Por isso, os que sentem demais, os que percebem o invisível, os que não suportam viver superficialmente, são os mensageiros do despertar. A dor deles não é castigo, é parto. Se quiser apoiar este canal e aprofundar essa jornada, torne-se membro e caminhe conosco pelo caminho do coração. Você já percebeu como, às vezes, o que chamamos de tristeza é, na verdade, saudade de algo que não sabemos nomear? Essa é a saudade da alma. Os sufis chamam de gurba, o sentimento de exílio espiritual. É quando a alma lembra que veio de um lugar de pura luz e amor e estranha o peso da forma, o ruído das mentes, o ritmo do mundo. Essa sensação é um chamado para retornar, não a um lugar, mas a um estado de consciência. Quando você sente que não pertence, o que a vida está te dizendo é: não se acomode no que é pequeno. Você nasceu para o infinito. Rumi ensinava que o amor divino só desperta plenamente em quem já experimentou o vazio. E esse vazio, que muitos chamam de solidão, é o templo onde a alma começa a falar. Quando o silêncio te envolve e tudo parece não fazer sentido, é aí que a música começa. Mas é uma música que só pode ser ouvida por quem aprendeu a escutar por dentro. É o som do coração voltando para casa. O caminho do sufismo é o caminho do coração. E o coração não é um sentimento, é uma percepção. Ele enxerga o invisível, ele compreende sem pensar. Por isso, aqueles que são diferentes são, na verdade, os que já começaram a ver com os olhos do coração. A diferença não é separação, é início de visão. O que o mundo chama de esquisito, o divino chama de desperto. Muitas pessoas tentam silenciar essa sensação, tentam se ajustar, disfarçar, se esconder. Mas quanto mais você tenta apagar essa luz, mais a vida cria situações para reacendê-la. Você pode mudar de cidade, de amigos, de profissão, mas não pode fugir daquilo que nasceu para manifestar. Sua alma é insistente. E se você sente que ninguém te entende, talvez seja porque você veio justamente para ser o primeiro a entender o que ninguém ainda entendeu. Rumi dizia: a ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Isso significa que essa sensação de estar deslocado não é uma falha, é uma fresta. É o ponto exato onde o divino toca a tua consciência. Quando você para de resistir e começa a ouvir o que essa diferença está tentando te dizer, o que parecia dor se transforma em direção. Você deixa de se sentir fora do mundo e começa a perceber que está apenas fora de uma ilusão. Imagine agora que essa sensação de não pertencer é como uma bússola invertida. Quanto mais você tenta ir para onde todos vão, mais ela te empurra de volta para dentro. E dentro
é onde mora o teu verdadeiro lar. Quando você se rende a essa bússola, quando para de lutar contra a sua natureza, começa o verdadeiro milagre do autoconhecimento. A alma se revela não quando você tenta mudá-la, mas quando você finalmente se permite ser o que ela é. O sufismo chama isso de lembrança. O dhikr é o ato sagrado de recordar a origem, não apenas com palavras, mas com a própria vibração da vida. Quando você se sente diferente, a prática é simples. Feche os olhos e diga a si mesmo: minha diferença é minha ponte com o divino. Isso muda tudo, porque você deixa de ver a diferença como isolamento e passa a vê-la como intimidade. Você percebe que ser diferente é estar mais próximo da fonte. Há uma sabedoria antiga que diz: quando a alma desperta, o mundo dorme. E isso explica por que, às vezes, parece que ninguém te acompanha. O caminho do coração é estreito, mas não solitário. Há outros como você espalhados pelo mundo silenciosos, guardando a mesma chama. Você os reconhecerá não por palavras, mas por vibração. Eles têm o mesmo olhar que você, o olhar de quem já se perdeu no tempo e agora só busca o eterno. E quando essa consciência começa a se expandir, algo mágico acontece. O sentimento de ser diferente se transforma em compaixão. Você deixa de querer ser compreendido e começa a compreender. Deixa de querer se encaixar e passa a inspirar. Esse é o ponto de virada, quando a alma se torna espelho da luz que a criou. Você não veio para ser entendido pelo mundo, veio para lembrar o mundo do que ele é feito. Mestre Rumi dizia: você não é uma gota no oceano, você é o oceano inteiro em uma gota. E quando você começa a sentir isso, a sensação de diferença se dissolve em vastidão. Você percebe que não é você que está deslocado, é o mundo que ainda não despertou para o que você já sente. E isso muda tudo. Em vez de fugir, você começa a servir. Em vez de esconder, você começa a iluminar. Por isso, a próxima vez que sentir que não se encaixa, não fuja, observe. Respire. Deixe essa sensação se expandir dentro de você até que ela revele o que estava escondido. O seu chamado. O sentimento de ser diferente é o sino tocando no templo do seu peito, chamando você de volta para casa. E talvez a pergunta não seja mais: por que me sinto diferente? Mas: por que tenho medo de ser quem realmente sou? Porque é justamente aí, no instante em que você aceita essa diferença como sagrada, que a vida começa a se alinhar com a sua verdadeira frequência. E é nesse ponto que tudo o que é seu começa a te encontrar, porque a alma, quando é ouvida, muda o ritmo do universo ao redor. E se essa diferença que você sente for, na verdade, o início da lembrança daquilo que você sempre foi, uma centelha do amor que Rumi chamava de o som sem som? E se o que você chama de solidão for apenas o intervalo entre o velho eu que está morrendo e o novo que está despertando? E se for exatamente essa sensação, essa que você tenta esconder, o verdadeiro portal que está se abrindo dentro de você agora? E se o que você chama de confusão for, na verdade, o início da clareza? A alma nunca fala alto, ela sussurra. E quando você começa a ouvi-la, o mundo parece se desfazer. Tudo o que antes fazia sentido perde o sabor, e o que era certo se torna incerto. É nesse ponto que muitos desistem, acreditando que estão se perdendo. Mas o que está se perdendo não é você, é o personagem que você acreditava ser. O sufismo ensina que a alma não desperta para te fazer entender o mundo, mas para te fazer lembrar que o mundo é só um espelho. Por isso, o verdadeiro despertar nunca começa com respostas, e sim com o colapso das antigas perguntas. Há um momento em que tudo dentro de você parece desmoronar, e é ali que a vida finalmente começa a se alinhar com o invisível. O sentimento de ser diferente se intensifica porque o antigo eu ainda tenta controlar o que já não existe. E a alma, com sua ternura silenciosa, apenas observa. Rumi dizia que a confusão é o beijo do divino disfarçado. É o toque que bagunça o que é falso para revelar o que é real. A diferença que você sente é o atrito entre quem você foi e quem está prestes a nascer. Você sempre acreditou que precisava se encontrar.
mas ninguém se encontra. A alma não é um lugar, é uma lembrança. Ela não aparece porque você a busca, ela aparece quando você para de fingir. O caminho Sufi não é sobre se tornar algo melhor, mas sobre remover o que nunca foi seu. O sentimento de ser diferente é a primeira rachadura nessa máscara. É o início do desnudamento espiritual. Muitos tentam preencher esse vazio com distrações, trabalho, relações, metas. Mas o vazio não é um buraco a ser tapado. Ele é o espaço onde o divino quer florescer. Quando você se sente vazio, é porque algo imenso está chegando. O sufismo diz que o vazio é o chão do amor. Só quem não tem mais onde pisar pode finalmente ser levado pela correnteza da alma. Você acha que está sozinho nesse caminho, mas os verdadeiros buscadores sempre caminharam em silêncio. Os sufis antigos se chamavam os amantes invisíveis, porque sabiam que o mundo não reconhece quem vive pelo coração. A tua diferença é um selo invisível, e só os que têm o mesmo selo conseguem te reconhecer. A solidão, portanto, não é ausência de companhia, mas proteção da tua vibração. É o intervalo onde o divino prepara teu reencontro com o que é real. O erro é tentar curar a sensação de ser diferente ao invés de compreendê-la. Ela não é uma doença, é um dom. Ela te empurra para fora das repetições, te impede de adormecer nas mesmas ilusões. Enquanto o mundo busca segurança, a alma busca liberdade. E liberdade, no nível mais profundo, é desaprender tudo o que te ensinaram sobre quem você deveria ser. Talvez o maior equívoco seja acreditar que a alma quer te levar a algum lugar. Ela não quer. Ela quer te trazer de volta ao agora. Rumi dizia: por anos procurei Deus até perceber que era Ele quem me procurava. Essa é a virada. Você não está perdido. Está sendo encontrado. A diferença que você sente é o magnetismo do divino te puxando de volta para o centro do ser. A mente humana busca sentido através da lógica, mas a alma compreende por ressonância. O que você sente, sem saber explicar, é sempre mais verdadeiro do que o que entende. Por isso, quando o mundo não te entende, é um sinal de que você está começando a ouvir algo que está além dele. O místico Sufi Ibn Arabi dizia: meu coração se tornou capaz de todas as formas. Essa é a meta da alma, expandir-se até que nada mais seja estranho. Quando você aceita ser diferente, algo invisível se reorganiza dentro de você. Os véus caem, e o que antes te parecia caos começa a se mostrar como uma ordem sutil. As pessoas continuam as mesmas, o mundo segue igual, mas a tua percepção muda. Você começa a ver o invisível nos gestos, a luz nos olhos, o silêncio nas palavras. Essa é a visão da alma. Ela não muda o mundo, ela muda o olhar, mas há um segredo. A alma só se revela para quem está disposto a perder tudo o que não é ela. Por isso, o sentimento de ser diferente sempre vem acompanhado de perdas, amigos, certezas, caminhos. O velho mundo precisa ruir para que o novo possa nascer. Cada vez que você sente algo profundo e não explica, é ela te tocando. Cada arrepio, cada lágrima sem motivo, é uma carta enviada do invisível. A alma não se comunica com palavras. Ela fala com presença. Quando você se cala e algo em você continua vivo, é a alma respirando. Quando você desiste de lutar e sente uma paz sem motivo, é a alma te abraçando. Quando você percebe beleza, até no que dói, é o sinal de que o divino começou a te olhar pelos teus próprios olhos. Rumi dizia: o que você procura está te procurando. E talvez seja por isso que você sente essa inquietude, porque o que te busca está se aproximando. O sentimento de ser diferente é o aviso do encontro. O universo inteiro está se reorganizando para que você se lembre. Cada acontecimento, cada pessoa que chega ou parte, é parte desse desenho secreto. E aqui está a virada mais profunda. A alma não quer que você se encaixe no mundo, quer que o mundo se encaixe na sua vibração. Quando você se aceita completamente, o externo começa a se alinhar sem esforço. A vida flui, as coincidências se multiplicam, os sinais se tornam mais claros. O que antes parecia acaso se revela como um roteiro escrito pelo próprio amor.
Mas o verdadeiro mistério é que essa diferença não desaparece. Ela se torna sagrada. Você continua diferente. Mas agora isso é tua coroa. O que antes era dor, vira direção. O que antes era dúvida, vira devoção. O que antes era peso, vira portal. E se a sensação de ser diferente for apenas o modo como o divino te chama pelo nome? E se cada vez que você se sentiu deslocado, era apenas o amor dizendo, acorda, é por aqui? E se o que você sempre quis encontrar fora, sempre esteve te esperando dentro? A alma não busca respostas, ela busca presença. E presença é o ponto onde toda diferença se dissolve no agora. Quando você se torna totalmente presente, não há mais comparação. Não há mais quem seja igual ou diferente. Só há vida, pulsando no mesmo compasso do divino. É por isso que Rumi dizia que o verdadeiro buscador deixa de perguntar quem sou eu e começa a perguntar onde está o amor agora. Nesse instante, tudo o que era conflito se transforma em dança. O sentimento de ser diferente se torna apenas uma lembrança doce, como uma névoa que se desfaz ao nascer do sol. Mas há um segredo ainda mais profundo. A alma nunca quis que você fosse especial. Ela quis que você fosse verdadeiro. Ser diferente não é se destacar, é se despir. O ego quer ser visto, a alma quer ser sentida. Quando você para de tentar provar o seu valor, o mundo começa a senti-lo sem que você precise dizer nada. O silêncio começa a trabalhar a seu favor. Essa é a magia do caminho do coração. Quanto menos você tenta ser algo, mais o divino age através de você. E quando isso acontece, o que antes era dor vira compaixão. Você começa a olhar para os outros e perceber que todos também estão tentando lembrar quem são. A diferença que antes te isolava, agora te conecta. Você entende que não há os despertos e os adormecidos. Há apenas o amor, se reconhecendo em diferentes estágios de lembrança. Essa percepção dissolve o julgamento, e o coração se abre como uma flor que não escolhe quem perfumar. E talvez, no fundo, ser diferente nunca tenha sido o problema. Talvez sempre tenha sido a senha. A senha para atravessar os portais invisíveis que o mundo comum não vê. A senha para ouvir o que só o silêncio revela. A senha para perceber que tudo o que você buscava, sentido, paz, lar, já estava dentro do próprio sentimento de não pertencer. Porque esse sentimento, na verdade, nunca foi solidão. Foi o som da tua alma te chamando de volta para casa. O deserto que antes parecia árido, agora floresce dentro de ti. O que chamavas de vazio era apenas o jardim antes da primavera. A solidão que te pesava era o eco da tua alma pedindo passagem. Cada lágrima foi uma gota de orvalho preparando o campo do coração para o florescimento da consciência. Nada foi em vão. Tudo foi o próprio amado te ensinando a ouvir o som das pétalas abrindo no silêncio. E é nesse instante que o mistério se revela. A diferença que te separava era a mesma ponte que te conduzia de volta ao um. A sensação de não pertencer nunca foi rejeição. Foi o sinal secreto de que tua alma lembrava de casa. Enquanto o mundo dorme em ruídos, há poucos que escutam o chamado sutil do divino dentro do peito. E se você chegou até aqui, é porque também ouviu. Agora, deixa o coração respirar. Sente. Algo em ti está mais leve, mais vasto, mais silencioso. Rumi dizia que quando o amor toca a alma, ele não explica, ele transforma. O amado dança através de ti, e cada batida do teu coração é uma oração viva. O ouro está aqui. O ser diferente era apenas o disfarce do teu chamado sagrado. O espinho virou flor, o silêncio virou canção, e o deserto se tornou templo. Seja membro do canal, porque os que ouvem o chamado do amado precisam caminhar juntos. Tenha acesso a conteúdos ocultos, sabedorias reservadas e ativações sufis profundas. Entre agora e siga o som do seu próprio coração.